Bem, nós olhamos nos vídeos anteriores a abordagem keynesiana de ciclos econômicos, né, no primeiro vídeo, sobre ciclos econômicos. Depois nós chegamos no segundo vídeo, no modelo de multiplicador-acelerador, melhor dizendo. E agora, nesse terceiro vídeo, a gente vai ver novos clássicos e ciclos econômicos reais. Eu sou Marcelo de Oliveira Passos, eu dou aulas no mestrado e doutorado em Organizações e Mercados e Economia Aplicada, no Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Então nós vamos ver inicialmente aí a abordagem dos novos clássicos, ciclos econômicos reais, Real Business Cycles, e aqui percepção errada ou percepções equivocadas, né? E flutuações econômicas, os ciclos, né? Quando nós estudamos a oferta agregada e o modelo de expectativas racionais, nós observamos que os economistas que acreditam na autorregulação dos mercados, os economistas liberais ou ortodoxos, eles levam muito em consideração o papel do sistema de preços. Eles acreditam que os preços ajudam a equilibrar as forças de oferta e demanda em mercados perfeitamente concorrenciais. Então, tal como os neoclássicos, né, os economistas das expectativas racionais também adotam a visão de mercados concorrenciais. Os economistas keynesianos adotam já mercados não concorrenciais, né, concorrência monopolística ou oligopólio, né, sobretudo. Já em mercados, né, em um mercado não concorrencial, nós temos informação assimétrica, que também é um pressuposto de muitos economistas novos keynesianos, né, e não novos clássicos. A gente está falando aqui sobre os novos clássicos. Só estou fazendo um paralelo com os novos keynesianos também. E aí, esse fenômeno da informação assimétrica faz com que os agentes tomem decisões equivocadas quando eles não avaliam corretamente os valores reais das variáveis, né? Então eles não conseguem vislumbrar ou perceber os valores reais das variáveis, né? Então eles não reconhecem os valores reais, né? As teorias mais recentes foram desenvolvidas para explicar os ciclos que adotam pressupostos do modelo neoclássico. Então, os novos clássicos, eles mantêm muitos pressupostos do modelo neoclássico, que nós vimos lá na primeira aula de Macro 1, né, que está aí no canal. Tá? Então, eles admitem, os novos clássicos, hipóteses mais relevantes, né, as hipóteses mais relevantes do modelo neoclássico. Porém, eles incluem um elemento de percepção errônea ou equivocada por parte dos agentes, que lidam com informações incompletas ou assimétricas. Essa concepção sobre flutuações econômicas em um modelo perfeitamente concorrencial, com informações assimétricas, foi inicialmente desenvolvido no discurso do Friedman, do Milton Friedman, em 1967, na American Economic Association. Então, nesse discurso, que foi publicado pela American Economic Review, em 1968, esse discurso levou o título de The Role of Monetary Policy, o papel da política monetária. Para o Friedman, o efeito mais rápido de uma política monetária expansionista se dá sobre o produto e sobre o nível de emprego. Tá? Então ele acha que o efeito mais de curto prazo, mais rápido, de uma política monetária expansionista, um aumento de IMS, da oferta monetária, o efeito se dá no produto, inicialmente, e também no nível de emprego. Como é que isso acontece? Os agentes esperam estabilidade de preços. A expectativa dos agentes é que os preços fiquem estáveis. Com base nessa expectativa, eles fixam seus preços e salários. Dado que eles não corrigem suas expectativas rapidamente, eles levam algum tempo para corrigirem essas expectativas, a reação deles é trabalhar mais e produzir mais. Os empresários produzem mais e os trabalhadores ofertam mais trabalho, porque eles acham que o salário real subiu. Tá? Então, na medida que os preços aumentam, e os salários aumentam também, porque são flexíveis, são variáveis, os preços aumentando,
o empresário vai ofertar mais. Lei de oferta e demanda. Os preços aumentam, o empresário oferta mais, para ganhar mais. Já o salário aumenta junto. E aí os trabalhadores ofertam mais trabalho, porque eles acham que o salário real subiu. Mas, na verdade, o que subiu foram os preços e o salário nominal. Né? Mas se os preços subirem mais do que o salário nominal, o salário real cai. Tá? Então, né, é um efeito ilusório. Os agentes, né, eles não percebem exatamente o que está acontecendo. Na realidade, o salário real caiu, né, e os agentes, os trabalhadores, ofertam mais trabalho, passam a querer trabalhar mais. Eles não percebem que o salário real caiu e acham que o salário real subiu. O aumento de MS da oferta monetária desloca a demanda agregada para cima e para a direita. Isso eleva o nível de preços. Né? Então, o aumento da oferta monetária, pelo teor quantitativo da moeda, expande a demanda agregada para cima, inflação de demanda, né? E para a direita, isso eleva o nível de preço, a clássica inflação de demanda. Quando os agentes percebem que os preços subiram, tanto os empresários quanto os trabalhadores acreditam que há um aumento nos preços relativos e não um aumento no nível geral de preços. Eles tomam a parte pelo todo. Né? Então eles acham que subiram os preços relativos, mas não subiu o nível geral de preços. E aí os empresários aumentam a oferta, passam a produzir mais, e os trabalhadores ofertam mais trabalho, porque eles acham que o salário real subiu. Os trabalhadores acham que a elevação dos salários nominais é um aumento do salário real, e aí ofertam mais trabalho. Na verdade, os salários reais estão caindo. As empresas contratam mais trabalhadores e aumentam a produção porque os preços relativos, elas acham, né? Os empresários acham que os preços relativos subiram, mas na verdade o nível geral de preços está subindo. E eles percebem que é um aumento de preço isolado. As flutuações da atividade econômica acontecem por causa das informações incompletas ou assimétricas que levam os agentes a tomarem decisões erradas, tanto as empresas quanto os trabalhadores. O Robert Lucas, que foi um economista importante, né, novo clássico, também desenvolveu muito expectativas racionais, ele formalizou matematicamente essa ideia inicial do discurso do Friedman. Ambos são da Universidade de Chicago, tanto o Milton Friedman quanto o Bob Lucas. Lucas, ele imaginou cada mercado como sendo uma espécie de ilha. Nessa ilha, os agentes atuariam tendo informações somente sobre a própria ilha e não sobre as outras ilhas. Eles desconheceriam o que se passa nas demais ilhas. Só depois de algum tempo é que esses agentes, na sua ilha, eles se informariam sobre o que passou nas outras. Com isto, uma eventual subida de preços em qualquer uma das ilhas levaria os empresários a pensarem que isso seria um aumento no nível geral de preços. Né? De novo, tomando a parte pelo todo. Nesse caso, toma o todo pela parte. Né? Acha que o nível geral subiu, mas na verdade foi um aumento numa ou duas ilhas só. Então eles generalizariam, né, como sendo um aumento de preço em todas as ilhas, mas na verdade o preço subiu numa ou duas ilhas, só que eles acham que o nível geral de preços está subindo. E eles pensariam que esse aumento não alteraria a estrutura de preços relativos, porque realmente, se o nível geral de preços sobe, a estrutura de preço relativo não se altera. Ou então pensariam que foi apenas uma subida de preço isolada. Aí é a parte pelo todo. Eles acham que só subiu o preço da minha ilha. Né? Então não subiu o preço nas outras. Eles aumentariam, nesse caso, a quantidade ofertada. Os empresários gostariam de produzir mais e os trabalhadores também aumentariam a oferta de trabalho. Se os agentes decidissem, com base na hipótese de expectativas racionais, esse aumento de preços, que seria um choque de demanda, uma inflação de demanda, faria esses agentes ampliar a oferta agregada. Então a oferta agregada aumentaria. Quer dizer, essa conclusão foi apresentada na descrição da oferta agregada de Lucas, que nós já vimos, né, em outros vídeos, no vídeo lá sobre oferta agregada, expectativas e curva de Phillips, e é essa oferta agregada aqui. Aqui
produto, ou a renda, aqui o produto potencial, aqui a variação de preços, preço efetivo e preço esperado. Esse aqui é o preço efetivo, né? E PE é o preço esperado. Então, quando o nível de preços efetivo for diferente do nível de preço esperado, quando eu tiver aqui P diferente de PE, maior do que PE, por exemplo, né, ou menor, o grau de incerteza vai aumentar porque nós temos uma quebra de expectativas, né? E aí as flutuações econômicas acontecem, os ciclos econômicos são afetados por essa discrepância, né, de expectativas, né? Nível de preço efetivo diferente do nível de preço esperado. A escola de expectativas racionais afirma que há duas consequências nessa dinâmica. A primeira dela é que as subidas ou descidas antecipadas da oferta monetária, de MS, não afetam o produto, desde que sejam antecipadas. As não antecipadas afetam, né? Então, as variações não antecipadas, não previstas, de IMS afetam sim o produto, têm consequências reais. Já as antecipadas não têm. Tá? Então os economistas novos clássicos defendem a hipótese de expectativas racionais, eles acham que os choques de política econômica, qualquer política, fiscal, cambial, comercial, creditícia, monetária, sobretudo, são causas da instabilidade econômica e não melhoram essa instabilidade ou reduzem as flutuações cíclicas. Pelo contrário, essas medidas, os choques de política econômica, ampliam essa volatilidade do produto, né? Ampliam as flutuações e não reduzem, não atenuam as flutuações. Tá? Essa é a ideia dos economistas novos clássicos. Quer dizer, as ações do governo são mais provavelmente desestabilizadoras da atividade econômica do que estabilizadoras. É uma ideia tipicamente novoclássica também. No tópico seguinte, né, na próxima videoaula, né, nós vamos ver de maneira mais formal a teoria dos ciclos econômicos reais, que é chamada também de ciclos reais de negócios ou Real Business Cycles. Então, na próxima aula, a gente vai ver aqui ciclos econômicos reais, a teoria mais formalizada. Até lá, obrigado por me ouvirem.